sou Felipe Gama, eu sou realizador audiovisual, sou também professor e pesquisador em cinema e audiovisual. Eu sou Raíssa Coelho, eu sou produtora e sou agora também realizadora audiovisual. Sou conquistense, sou baiana, tenho uma formação em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Comecei essa imersão, pelo universo da realização audiovisual, principalmente documental, no caso, a partir da aprovação de um projeto no edital setorial audiovisual do Fundo de Cultura da Bahia, e que é o que resulta nesse filme de agora, que é o Coleção Preciosa, filme do qual eu sou diretora, produtora, pesquisadora, roteirista também, assim como Felipe Gama. Com os olhos ainda úmidos pelas lágrimas derramadas nos últimos dias, comunicamos a vocês a partida para um plano maior do nosso Vili. Ele partiu tal qual viveu, na pura simplicidade, que durou 63 anos e que adquiriu relevância nos 52 anos de emoção, na tentativa de viver a fantasia do cinema. Deixou-nos como herança seu grande amor pela sétima arte. Desde que a gente estava em produção do filme, claro, É Tudo Verdade era um grande objetivo. Talvez por eu ser diretora estreante, e nesse sentido acho que eu não estou diminuindo a trajetória de Felipe, mas talvez por eu ser uma diretora estreante, eu via como algo, como um objetivo, claramente, mas eu achava que seria muito mais improvável que a gente conseguisse isso, mas da mesma forma, também por ser diretora estreante, eu não visualizava como que esse filme poderia realmente ficar, e depois que ele ficou, de alguma forma, eu também não conseguia visualizar se ele poderia ser bom o suficiente, para ter isso, para ter competitividade, para ter possibilidade, viabilidade de ser visto, de querer ser assistido. O É Tudo Verdade acaba sendo referência, inclusive no sentido estético, político, de encontrar possibilidades ali de reflexão sobre o campo do documentário. Então, é um lugar que eu, por ser distante, não pude frequentar muito, apenas quando eu morei no interior de São Paulo, durante o mestrado em São Carlos. Enfim, o ano passado, já na experiência online, fiz uma imersão absurda no que eu podia assistir, e esse ano, com a possibilidade de realização desse filme, que a priori não ia ser produzido do jeito que foi, a pandemia interfere em muita coisa, inclusive no próprio processo de exibição, a gente submete e, enfim, consegue, felizmente, a seleção para a mostra principal, para a categoria de curta-metragem, e junto com uma galera incrível. O que eu achei impressionante foi ver aqueles nomes que a gente utiliza como referência em sala de aula, referência nos debates, nas conversas, e você ali junto, dialogando, construindo ali um momento, uma exibição de 2021, isso é bastante relevante. Então, a recepção das pessoas também, de maneira geral, foi muito, muito bacana, todo mundo feliz pela possibilidade desse produto realizado no interior da Bahia, por gente que, enfim, busca alternativas ali para realizar seus conteúdos, apresentar essas histórias, essas micro-histórias, essas histórias pouquíssimo vistas, e a gente conseguiu uma janela tão importante. Então, para nós é de uma felicidade tremenda, e também gera uma expectativa e uma esperança de que esse filme circule, porque essa é a ideia central do nosso desejo de produzir, é fazer esse filme ele consiga circular, ele consiga estabelecer uma relação próxima com o público, que ele apareça em muitas telas, que as pessoas consigam, em alguma medida, dialogar com essa obra. Então, é uma coisa que eu espero muito, que o É Tudo Verdade nos ajude nesse processo. Tem a história de uma vida aqui, Por volta, assim, mais ou menos de 9, 10 anos, meu avô levou, primeira vez, ele para assistir a um filme. Aí foi o encantamento dele. Com 11 anos, ele começou
aí as matinês. E aí ele começou a fazer amizade com o pessoal que trabalhava no cinema e ficava os pedacinhos do filme que vai cortando, né? Quando vai estragando, eles vão recortando aqueles pedacinhos e jogando fora. Ele ficou tão encantado com o cinema que aí ele pegava a caixinha de fósforo e pegava esses pedacinhos de filme e ia guardando nessas caixinhas de fósforo. Eu soube dessa história toda da coleção a partir do trabalho de dissertação da professora Milene, que é uma pesquisadora em cinema e audiovisual, que estava fazendo trabalho sobre práticas sociais aqui na cidade de Conquista, como o colecionismo entra, né, nesse escopo. Ela falou um pouco dele. Na dissertação dela também havia uma abertura de possibilidades, né, da investigação de uma rede, né, de que se essa pessoa aqui, né, conseguia reunir tantos itens e significar a vida dela aqui, provavelmente havia também, né, uma rede de pessoas que conseguiam fazer a mesma coisa. Eu me interessei por essa brecha que ela abre na dissertação, porque de fato ela não conseguiria alcançar, né, sendo que o escopo dela era muito mais abrangente. Tento fazer isso na minha conclusão de graduação em História. Não consegui, pelos motivos outros todos, né, de preservação, tanto de preservação, mas de conservação também, de possibilidade de acesso a esse material que já estava no Museu Pedagógico, mas não adequadamente. E eu não consegui, porque eu não conseguia entrar, né, na coleção, adentrar para conseguir resgatar as coisas ali que eu poderia tentar estudar. Aí essa história fica, né, reverberando durante um tempo, às vezes retomada, mas sempre a minha intenção de fazer alguma coisa com isso. E o filme, ele vai abordar exatamente o personagem, né? E o personagem em relação à coleção. Então, o Coleção Preciosa é a história de um colecionador de cinema, um homem apaixonado por cinema que dedicou sua vida, né, ao cinema audiovisual, e especialmente a prática do cinema, a sala de cinema e os itens que estão relacionados à sala de cinema. E essa paixão dele o levou a construir uma coleção pessoal, né? Uma coleção que ele guardava no seu local de trabalho. Então, a partir da própria coleção e das lembranças da filha dele, da Rosana Flick, a gente tenta construir um pouco desse universo. Né? É uma tentativa de absorver uma interpretação nossa sobre essa coleção, né? Sobre essas memórias, sobre esse universo. Então, o filme carrega, eu acho que ele carrega 3 polos aí, né? Apesar de ser um curta, acho que a gente consegue dizer isso, né? São as memórias da Rosana, são as memórias do Flick, né? A partir da sua coleção, e também, naturalmente, como um documentário, nossas impressões sobre essa relação. E aí, isso a partir da imagem e do som, né? Então, o filme é esse diálogo. Acho que esse diálogo entre nós e o universo que a gente está dialogando, que é isso, né? Uma coleção pouco vista, pouco reconhecida, com pouca coisa escrita, e o audiovisual apresenta como potência aí para a gente representar isso em tela, né? Tem que construir um ponto de vista, né? Nada definitivo, mas e absolutamente poético. Isso era um desejo nosso, né? Porque essa relação afetiva e da memória era muito importante, né? Para a condução e para que isso tivesse integrado, né? Na produção desse curta-metragem. Então, isso fazia com que a gente perdesse muito tempo refletindo, perdesse no sentido de dedicar um tempo para a coleção independente de estar materialmente mexendo nela, catalogando, mas tentando entender os resquícios, né, que estavam ali. Então, há uma relação com o tempo diferente, porque você vai tentar encontrar os vestígios, né, desse personagem, dessas memórias. Então, é um olhar que vai amadurecendo ao mesmo tempo que você vai entrando naquele universo, né? Então, é bem curioso. É um filme, portanto, sobre um apaixonado por cinema, né? E que dedicou no interior da Bahia, né? Dedicou sua vida a isso. Não fez só isso, porque ele nem sempre trabalhou só com isso, mas ele dedica a sua vida a isso. Eu acho que o grande, sabe, era esses cadernos.
Tanto que esses cadernos eram colocados numa estante, né? Tinha assim, era uma estante com a parte embaixo que ficava alguns rolos de filme. Em cima eram prateleiras com tampa de vidro, né? Aquelas estantes antigas. Os livros colocados em ordem eram trancados à chave. Só quem tinha a chave era ele. A gente não manuseava esses livros dele. Primeiro era riscado todos os quadrinhos. Tinha uma forminha própria de papelão. E cada quadrinho era riscado para poder cortar com a forminha com um pedaço de gilete. Uma vez eu até falei com ele por que ele não comprava um estilete. Ele dizia que estilete não dava o corte que o álbum merecia, não. Tem uma questão muito importante, né, que fica definitiva no filme, que é como entender o contexto histórico, onde a gente está vivendo, como a gente está vivendo, os absurdos que a gente está vivendo, e aí no sentido, nas relações com a memória, com os afetos, né, a dor constante diante do quadro pandêmico. Esse filme ele é aprovado no edital de 2019, mas vai ser executado em 2020, e a priori ele tinha outras proposições estéticas. Enfim, caminhava para outros percursos, buscava outros caminhos. Né? Ele não nasce necessariamente da forma como ele é exibido, que é muito natural no campo do documentário, né? Da ficção também, mas os documentários são muito fortes. E assim, o impacto da pandemia, o impacto da presença desse ser odioso, desse ser horroroso na presidência, o impacto da necessidade de se conectar e de se reconectar e dessa relação mesmo, mais afetiva, mais amorosa, entender nas artes, no cinema, uma possibilidade também de experimentar, o prazer, de experimentar afetos, de imersões muito, muito belas, como é o caso do Flick. Isso molda significativamente o nosso filme, assim, no sentido da produção, porque a gente tem que remodelar a forma como isso vai ser filmado, né? Entendendo, primeiro tivemos que entender quais os protocolos seguir, como seguir esses protocolos, a gente rever movimentações de equipe e também do ponto de vista estético, o que é que isso impacta esteticamente, o que é que isso impacta na imagem, no som, né? Então, eu acho que há um sentimento natural de revolta nosso, assim, mas ao mesmo tempo há necessidade de contar essa história, que é uma história que para nós é muito, muito bonita, muito sentimental, carregada de sentimento. E a presença de Rosana nos ajudou bastante nisso, né? Entender essa força, a importância desse acervo. E é muito triste, mas não acho que essas coincidências elas impactam bastante o caso da Cinemateca Brasileira, né? A gente criou uma relação meio paralela, enquanto a gente está falando de memória, falando de um acervo mesmo pessoal, mas que apresenta o universo do cinema, inclusive o cinema brasileiro. Você tem a Cinemateca sendo absolutamente desmontada e ela acaba se tornando uma espécie de símbolo desse momento histórico-político, né? Fora todo o resto do desmonte. Então, isso estava na nossa cabeça, assim, o tempo todo. Então, há um impacto muito significativo na forma de se produzir, na nossa sensação ao produzir esse filme, e como esse contexto pandêmico, esse contexto político, e, enfim, o horror que a gente vive nos toca, mas nos move, né? Nesse caso, nos moveu para a realização desse filme. O filme se torna também relevante porque ele dá uma dimensão generosa sobre o que é a vida de uma pessoa e do amor que ela sente durante a vida dela, o amor que existe em sentir amor pelas coisas, né? E que é uma coisa extremamente política, extremamente relevante. E no caso de Seu Flick, a gente ainda tem algumas outras questões, porque se a preservação, se a condição dos acervos nesse país, que dá tão pouca importância e condições para a memória e para a história, se isso já é bem difícil, no caso de algumas pessoas, né, que têm um histórico, que têm um legado de outra natureza, e esses acervos ainda assim
eles não encontram muita viabilidade, acabam sendo um grande problema ou para as instituições ou para as famílias que estão com isso também. O fazer de uma vida baseado basicamente mesmo em amor, né? O amor que ele sentia por uma coisa que não significava a vida dele, né? A vida dele não, isso era completamente paralelo, né? Ele não ganhava nada com isso, ele não era conhecido por conta disso. Então, me parece agora, né, demasiadamente político, né? Uma decisão realmente política de dizer que a vida das pessoas tem importância, o que elas fazem durante a vida delas também é. E todo o legado, né, que elas juntam e tal, e necessariamente também o que tudo isso vai significar com o tempo. A coleção de Seu Flick tem 1 milhão de possibilidades de recortes. Inclusive, talvez por isso tenha sido tão difícil para nós fazer um curta, porque qualquer caminho daria, né, uma possibilidade, uma leitura. Cada item é um recorte temporal, um recorte de dinâmica, de prática, cada coisa dessas. E aí, tentar resumir isso já é bem difícil, né, num curta, mas que a gente consegue levar justamente por esse outro lado. Talvez o amor mesmo, né, seja a única coisa que se estende no tempo, né, cuidar das coisas. E nesse momento parece que essa é uma grande postura a se tomar na vida, né? E Seu Flick estava aí, certamente, tomando ela também. E guardou, né, consigo muita coisa. Ele não só sentia, né? Ele guarda muitas histórias, ele guardou muitas histórias pra gente. Nosso desejo é conservar o que ele deixou, porque o que ele tinha de amor no cinema, então nós temos que preservar com carinho, com amor, o que ele deixou. Uma vez ele comentou, né? A gente estava falando, meu pai, esse material seu é bom para as pessoas pesquisarem, e quando eu fizer algum trabalho sobre cinema, você deixa, que tem muita coisa boa. Aí ele falou que ele gostaria de algum momento fazer uma pequena exposição para mostrar os filmes. Eu acho que ele começou a se abrir um pouco mais.